noite para você, amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara. Começamos na noite de hoje mais um Educação em Foco, uma parceria da TV Câmara Pouso Alegre com o Instituto Federal do Sul de Minas. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Câmara o Ricardo Avelino. Agradeço muito, Ricardo, a sua presença aqui para a gente falar um pouquinho de qualidade de vida para o telespectador que nos assiste. Eu que agradeço o convite, né? E para mim é uma satisfação estar aqui. O Ricardo Avelino, que é graduado em Educação Física, licenciatura plena, personal trainer e pela Escola Superior de Educação Física de Muzambinho, mestre em Educação Física na área de concentração em performance humana pela Universidade Metodista de Piracicaba e é doutorando na Ciência do Movimento, é isso? Ciência do Movimento Humano. Está concluindo o doutorado? Concluindo, isso. Perfeitamente. Então tem uma vasta experiência na Educação Física, no trabalho com esportes, com qualidade de vida. Ricardo, é um assunto hoje que a população tem muita preocupação, né? A questão do esporte, da qualidade de vida. É um assunto que você percebe que tem crescido na sociedade? É um assunto presente na sociedade, sempre. Então, o crescimento é um assunto que eu acho que ele sempre está numa linha crescente, né? Porque por onde você anda, você sai na rua aí, você vai ver no outdoor, você vai ver nas propagandas, está lá falando de atividade física. Sim. Está lá falando de qualidade de vida. Você liga a televisão, nos programas, quantos programas que tem dentro dessa temática. Então é um assunto em pauta sempre, né? E o mundo cada vez mais, vamos dizer, atribulado com as correrias do cotidiano, as pessoas sempre tentando produzir mais e correndo atrás das coisas, sempre vai estar presente esse assunto, porque a pessoa tem necessidade disso. Qualidade de vida hoje é algo que tem que ser pensado a nível político, a nível empresarial e a nível de vida pessoal também, né? Ricardo, a gente percebe que o esporte está em duas vertentes, a questão do esporte de alto rendimento e o esporte para a saúde, para a qualidade de vida do ser humano. Você percebe que as pessoas estão se preocupando mais com isso, no aspecto da qualidade de vida, com a mesma ênfase do esporte de alto rendimento? A gente percebe muita gente praticando esporte, não para necessariamente participar de uma competição, mas sim para poder zelar da sua saúde? Sim. Douglas, são coisas diferentes. Quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, tem várias questões a se considerar de ordem técnica, né? Para que a pessoa desenvolva o máximo de performance possível naquela modalidade que ela pratica. Agora, em relação ao esporte que se faz, ou à atividade física que se faz, buscando melhoria na qualidade de vida, primeiro nós temos que entender um pouquinho o que é a qualidade de vida. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a qualidade de vida e aí sim traçar um link para que a gente entenda a atividade física nesse contexto. Perfeito. A questão da qualidade de vida, Ricardo, a pessoa faz um check-up médico, tem que fazer o acompanhamento, ver quais são as suas atribuições físicas, né? Quais são as suas possibilidades, idade, peso, enfim. Como é que é essa questão da qualidade de vida da pessoa associar o esporte na garantia de melhorar a sua qualidade de vida? Ótimo. Então vamos lá. Primeira coisa, a qualidade de vida, hoje não se pensa mais qualidade de vida como algo individual, como algo estritamente pessoal. A qualidade de vida hoje é um exercício de pluralidade. É coletiva. O que é isso? Exatamente. Quando se pensa em qualidade de vida, você tem que pensar em meio ambiente, você tem que pensar em sustentabilidade, você tem que pensar em políticas sociais, e aí também na questão da saúde. Qual saúde? As saúdes. A saúde física, como você mencionou na sua pergunta, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde financeira, psicológica, enfim. Todas essas saúdes têm que estar de uma certa maneira equilibrada, para que a pessoa tenha, então, num contexto geral, a busca de uma melhor qualidade de vida. Qualidade de vida, ela é algo muito dinâmica, ela muda a todo momento. Por quê? Porque a qualidade de vida que você pensa, que você tem a percepção quando você é criança, é muito diferente quando você é adulto e quando você é idoso. Um exemplo. Muda com o ambiente que você vive. Então,
é um aspecto também muito complexo, porque essa mudança ela é muito dinâmica. O mundo está evoluindo muito rápido, né? Exatamente. E você pensando em qualidade de vida, também você tem a questão da sua autoavaliação. O que eu acho que é bom para mim, o que eu desejo, o que eu tenho como meta de vida. Então, todos esses aspectos têm que ser analisados, pensados, refletidos quando se fala em qualidade de vida. Então, é uma questão política, é uma questão de ordem pessoal, no sentido de autoavaliação, de valores, e é também uma questão de interação com a saúde. Todas as saúdes que se discute hoje. Saúde não é mais a ausência de doença. Então, são várias questões que você vai ter uma melhor ou uma pior saúde. E aí sim, se a gente traçar um viés para a questão do esporte, da atividade física, você tem que pensar em cada indivíduo, a necessidade de cada pessoa, no sentido de procurar fazer um exame, se é necessário ou não. Procurar qual é a melhor atividade esportiva para É. cada um. O professor Ricardo, é interessante que você colocou que nós vivemos numa sociedade hoje muito veloz, né? As cidades pequenas, a gente em Pouso Alegre comenta isso. Pouso Alegre já não é mais a mesma de 20, 30 anos atrás. A gente tem um estresse muito maior, a poluição, o trânsito, a chegada de grandes empresas. E daí você disse que qualidade de vida está integrada em várias frentes, estão mesmo. Várias frentes interferem nisso. Mas o cidadão que nos assiste agora, o meu amigo, a minha amiga que me assiste, por mais que seja uma questão coletiva, quais que são os fatores que ele pode se policiar para que ele possa, pelo menos, melhorar um pouco esse aspecto da qualidade de vida dele? Boa pergunta. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca 3 colunas básicas para que uma sociedade desenvolva qualidade de vida. E isso a gente pode projetar para a nossa vida pessoal, que é a questão nutricional, alimentar, que é a questão da saúde física e da saúde social. Então, essas são as 3 colunas básicas. Se a gente projetar isso para a vida pessoal, nós temos que pensar o seguinte: nós temos que pensar numa boa alimentação, uma alimentação saudável e adequada. Então, isso seria uma questão que, de ordem prática, pode fazer a diferença na minha vida, buscando melhores qualidades de vida. Outra é a questão da saúde física, e aí sim entra a questão de você periodicamente fazer seus exames, principalmente numa idade, vamos colocar aí a partir dos seus 40 anos, você utilizar recursos como atividade física para melhorar a questão da saúde do corpo, você também tem a questão da saúde social, ou seja, interagir com outras pessoas, ter o seu momento de lazer, ter essa interatividade social. Ou seja, não só trabalhar, né? Não o mundo só vive trabalhar. Isso, né? Trabalhar. Exatamente. Não tem lá 5 minutos para poder ler um livro, assistir um filme, ir numa festa. Essa é a questão da saúde social. Douglas, né? Só para você ter uma ideia, existem uma pesquisa norte-americana diz que a percepção da felicidade, lembrando que felicidade é algo subjetivo, mas essa percepção ela tem decaído ao longo dos anos a partir da década do ano de 1950. Ou seja, nos Estados Unidos, dentro desse estudo que foi feito, a ferramenta que se usa para atribuir uma percepção de felicidade na população, o maior índice foi em 1950. De lá para cá, o que aconteceu com os americanos? O tamanho das casas dos norte-americanos dobrou de tamanho. A tecnologia nem se fala, a gente sabe o tanto que o mundo tem evoluído nas questões tecnológicas. Da informação, né? O poder aquisitivo do americano subiu, isso nós estamos tomando referência a essa pesquisa do norte-americano. Só que houve um decréscimo da percepção da felicidade, ou seja, as pessoas têm mais coisas e talvez mais acesso a algumas coisas, porém estão cada vez se sentindo mais deprimidas, menos felizes. Por quê? Talvez uma explicação para isso é que hoje em dia a pessoa tem cada vez menos tempo para cuidar daquilo que realmente tem valor, que é a inter-relação pessoal com seus familiares, seus amigos, e olhar para a sua vida de uma forma mais simples. Tudo indica que é isso que vem acontecendo. Eu lembro que antes, há algum tempo atrás, a gente falava assim, eu escutei muito isso, e já falei algumas vezes também, no nosso ambiente acadêmico, a tecnologia vai libertar o homem. A tecnologia vai dar mais tempo para o homem ter lazer.
ter tempo livre, ter tempo para o ócio bom. E será que é isso que está acontecendo? A gente tem visto o contrário. É porque, na verdade, o que a gente percebe é que o ser humano está 24 horas por dia interligado. Você falando nisso, eu lembro até de uma reportagem que eu vi, professor, a respeito de que o mercado de trabalho, a vida profissional do profissional hoje, ela está 24 horas por dia presente na vida dele por um celular. Por um celular, perfeito. Ou seja, o profissional está trabalhando 24 horas por dia. É WhatsApp, é e-mail, são as redes sociais. Ele está em contato com a sua equipe de trabalho o dia todo. Perfeito. Então, acho que é isso que você está colocando, né? E aí é uma questão de administração. Porque se a pessoa não administra isso de uma forma onde ela se organize, para que ela tenha o seu tempo para as outras potencialidades da vida, ela vive em função do que ela trabalha, do seu trabalho. E aí pode gerar angústia, pode gerar um estado depressivo, pode gerar um estado de entristecimento, porque a pessoa ela não consegue se desligar daquilo. Ela não tem um outro viés potencial na vida. Ela é sempre a mesma coisa. Então, isso é um fator de qualidade de vida. Dentre esses que eu falei, então, a questão social, como a questão nutricional e a questão física. São coisas que de ordem prática vai fazer a diferença. Não são as únicas, porque qualidade de vida, como nós dissemos, é um conceito multidimensional. São muitas coisas envolvidas. Por exemplo... É interdisciplinar, né? São várias frentes. Interdisciplinar também e multidimensional, porque está em várias dimensões da vida do ser humano. Vamos pensar o seguinte, a gente tem o nosso emprego, o nosso trabalho. A gente tem um bom salário, você tem teu carro, sua casa, você tem tudo aquilo que um ser humano imagina que deve ter para viver bem. Só que quando você chega na esquina, de repente você vê uma pessoa que não está bem. Você vê uma pessoa passando necessidade, você vê uma criança passando necessidade. Então esse pensamento de, para mim, eu vou fazer para a minha vida, ou para os meus familiares, ou só para a minha empresa, é um pensamento que não pode caber mais. Nós temos que mudar esse valor. Por quê? Porque o outro também está precisando. E a gente tem que equilibrar essa rede social. O meio ambiente. Se não se cuidar do meio ambiente, o que vai adiantar você ter, pessoalmente, boas opções de vida? Eu chamo isso de opções de vida. Ter um carro bom é uma opção. Porque você pode viver bem sem ter um carro bom. Mas você tem boas opções, uma casa, né? E se o meio ambiente estiver cada vez pior... Se não tiver uma água boa, uma terra fértil para poder plantar alimentos... Como é que vai ser o futuro? Exatamente. Nós estamos num bate-papo aqui com o professor Ricardo Avelino. A gente está falando de qualidade de vida, mas muito mais de questão de sociedade, de comportamento, de cuidados que nós devemos ter no coletivo, na sociedade como um todo. Professor, a gente está falando de qualidade de vida, de vários aspectos, e a questão esportiva, para a gente poder voltar. Sim. A gente falou que a questão do esporte é um dos pilares importantes na saúde, na manutenção da qualidade de vida. Mas o esporte também pode não ser reflexo de saúde, né? A gente vive hoje numa sociedade em que existem pessoas que cultuam muito o corpo, a condição física. O esporte também pode não ser sinônimo de saúde. Há todos os casos, realmente... Dependendo da conduta que se tem com uma prática esportiva, essa pode gerar problemas para a pessoa. Assim como a alimentação. Se a pessoa comer desordenadamente, ela vai ter problemas por conta de comer. E a alimentação é algo bom. O esporte é algo bom, mas pode deixar de ser. Se você citou a questão da cultura excessiva do corpo, né? Se pessoas fazem uso de alguns recursos que são inadequados, que não são apropriados para que ela tenha um bom ganho de ordem muscular, ela pode ter problemas de saúde. O uso dos esteroides uma carga excessiva um exemplo de exercício disso. Também. Uma carga excessiva de exercício, sem que a pessoa tenha a devida instrução para fazer isso, a metodologia correta para fazer esse treinamento de alta intensidade, pode gerar lesões. Enfim, então, tudo é bom e pode não ser bom. O que depende é a maneira que se aplica. Saber dosar. A maneira que se aplica. Quanto ao esporte, eu quero fazer uma consideração aqui, que é o seguinte, o esporte, essencialmente, ele é algo bom. É algo que sempre vai agregar valores na vida de uma pessoa. O que eu vejo assim,
O esporte ele precisaria ser ter uma política esportiva muito bem eficiente, e tem trabalhos para isso. Existem muitas coisas boas acontecendo, mas isso tem que ser sempre uma constante, para que as crianças tenham acesso ao esporte na escola, com qualidade e com diversidade. Se a criança consegue ter bastante acesso a esporte na escola com diversidade e qualidade, isso vai agregar na vida dessa criança. Vai criar um adulto que gosta de esporte, né? Também. Só que há mais do que isso. Para você ver, a neurociência explica o seguinte: do 0 aos 6 anos, do 0 aos 12, mas principalmente do 0 aos 6 anos, a maior construção de malha neuronal, ou seja, das comunicações dos neurônios no sistema nervoso, se dá pelo movimento. Isso vai se estender até os 12 anos, mais ou menos. Então, quer dizer, a criança aprende muito com os estímulos do mundo através do movimento. Quanto mais essa criança for estimulada nesse sentido, do movimento, da brincadeira, maior tem a possibilidade de ser essa rede neuronal da criança. E acredita-se que isso potencializa até o aprendizado de ordem intelectual para toda a vida da criança. Olha que importante. Porque fica potencializado. Se a gente citar um professor, um pensador japonês, Kanô, ele colocava o equilíbrio da vida de uma pessoa em 3 pilastras, que era a educação física, intelectual e moral. Ele dizia o seguinte, que o homem, para estar bem no seu contexto de vida, ele tem que estar bem nessas 3 pilastras. Fisicamente, intelectualmente e moralmente. Se uma dessas 3 der uma... desequilibrar, você pode não ter uma boa qualidade de vida ou não ter uma boa saúde. Perfeitamente. Nós estamos aqui no Educação em Foco desta noite com o professor Ricardo Avelino, que é um especialista na área de educação física, na questão de comportamento de esportes. Professor, a gente vai para um rápido intervalo e quando a gente voltar, a gente vai falar da atividade física para os idosos. A gente vai para o intervalo então e daqui a pouquinho a gente volta. O site da Câmara Municipal de Pouso Alegre está de cara nova e cada vez mais próximo de você, cidadão pouso-alegrense, com o contato de todos os vereadores, notícias com a cobertura completa dos trabalhos do Legislativo, matérias sobre as atividades do Museu Histórico e da Escola do Legislativo. Investiu na transparência com a exibição ao vivo de todas as licitações realizadas na Casa de Leis. Possibilita também ao munícipe assistir ao vivo todas as sessões pela Web TV Câmara e com a opção de ouvir a sessão pela Web Rádio Câmara. A grade de todos os programas produzidos pela TV Câmara também estão disponíveis. Então acesse www.cmpa.mg.gov.br. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Em 2014, ainda mais perto de você. Todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas nós temos um encontro marcado na TV Câmara com o programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia do Sul de Minas. No programa recebo mestres e doutores do Instituto para tratarmos um pouco mais de educação com você, munícipe que nos acompanha. Então, todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas, eu espero você no programa Educação em Foco. TV Câmara em 2014, ainda mais próxima de você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. O dia está por vir, o dia está por vir, um novo
voltamos para o nosso segundo bloco deste Educação em Foco de hoje, que está falando de qualidade de vida, de atividade esportiva, com o professor Ricardo Avelino. Professor Ricardo, para começar esse segundo bloco, um assunto que está presente na sociedade é a relação entre atividade esportiva e estética. Questão do embelezamento das pessoas, que a gente já falou de cultuar o corpo, enfim. Como é que funciona na sua cabeça como especialista na área esse caminhar junto da questão estética com a questão esportiva? Tá. Hoje as pessoas buscam, né, a todo momento e em todas as ordens a melhoria da sua aparência, né, através o exercício físico é uma forma disso. Eu vejo de duas maneiras. Tem um lado comercial que é muito poderoso, né, que rege esse mercado e que induz as pessoas a fazerem coisas para constantemente estar buscando a sua melhoria estética, que muitas vezes é uma ilusão. Ou seja, só para atender o mercado. Às vezes fórmulas mirabolantes. Faça isso, em 30 minutos você vai conseguir reduzir a sua cintura, e o programa de 15 dias que faz milagres, isso aí está a todo momento. Fora a quantidade de produtos que existe no mercado prometendo coisas que, na verdade, não vão acontecer daquela maneira. Então, existe um mercado que fica induzindo as pessoas, né? Para que a pessoa consuma. E existe o outro lado, que, de fato, é algo que vai trazer muito benefício para a pessoa, que é ela realmente fazer a atividade física de forma rotineira, ou seja, ela tem que ter a rotina da atividade física na sua vida. Criar uma metodologia. Criar uma rotina. E aí a metodologia se aplica dentro dessa rotina. Mas a rotina, o hábito de se fazer, isso com constância ao longo do tempo, é que vai de fato dar para a pessoa aquilo que ela busca. Se ela quiser uma melhor estética, ela tem que ter a cultura de fazer atividade física. Qual? Qualquer uma. Eu digo assim, qual que é a melhor? A melhor é aquela que você faz bem. É lógico, se você... Aquela que te dá prazer Aquela que também. te dá prazer. Às vezes a pessoa vai para uma sala de musculação, mas chega lá, ela faz tudo para enrolar e não faz a musculação. Então não é a melhor atividade da vida, né, para ela. falar a verdade, o termo, né, da juventude, dos jogos, tá lá, nossa, eu não estou aguentando isso aqui mais. Não estou aguentando mais. E de repente ela gosta de fazer algum tipo de jogo. Então vai jogar o seu jogo, porque ela vai acabar te dando mais resultados. Por quê? Porque você vai se empenhar mais. Quando você pensa numa questão disciplinar, ou seja, eu tenho a disciplina para fazer e isso a pessoa vai conquistando, ou ela já tem o perfil mesmo, é da personalidade dela, aí você pode fazer opções que pode te dar mais ou menos resultado. É exatamente nesse assunto que eu iria entrar, professor Ricardo. Existem formas mirabolantes, enfim, para emagrecimento, para a pessoa perder peso, enfim. Mas qual que seria, para a dona de casa que está nos assistindo, para o trabalhador que tem lá uma rotina de trabalho de no mínimo 8 horas por dia, de segunda a sábado, nesse mundo louco que a gente está vivendo hoje, que a gente comentou no começo do programa, você como especialista, quais que seriam assim as saídas que você deixaria para quem está nos assistindo, que vive essa vida super atribulada, que não tem tempo de ter um professor de educação física e de ter essa rotina que você falou? Olha só, Douglas, a obesidade é algo crescente. Então, para essa pessoa, como você citou, na vida dela, como é que ela vai fazer para ter uma melhoria da questão da estética, evitar a questão da obesidade, essas fórmulas mirabolantes que você também citou, vamos entender assim, que a melhor coisa que tem, a primeira coisa é pensar numa boa dieta. E aí eu vou usar as expressões de senso comum para tentar diferenciar uma coisa de outra. Senso comum, mas vamos lá, regime não é dieta. Vou fazer um regime da lua, o regime não sei do que. Aquelas coisas muito drásticas que de repente até faz você ter resultados um pouco mais rápidos, mas esses resultados também têm prejuízos. Por exemplo, uma pessoa que faz um regime para emagrecimento e faz de uma forma muito drástica, às vezes ela perde muito peso, mas junto com gordura perdeu músculo também, coisa que não poderia acontecer. E isso vai fazer mal para a saúde da pessoa. E nenhum regime ou nenhuma fórmula mirabolante, ela se mantém ou se prolonga por muito tempo. Então, o que de fato faz a diferença na vida da pessoa, novamente, é a rotina de uma boa alimentação, associada com uma rotina de uma atividade física constante e regular,
E isso sim vai fazer a vida, a diferença na vida de qualquer pessoa, da dona de casa, do trabalhador do dia a dia e do atleta também, só que o atleta com componentes técnicos mais aprofundados, de ordem alimentar e de ordem de treinabilidade. Um esporte, por exemplo, que a gente vê que o pessoal gosta de praticar muito, que seria a corrida, mas que as pessoas utilizam a caminhada também. É uma saída? É uma saída. Se a gente imaginar que uma pessoa está sedentária, não faz nada, e ela começa a fazer atividade física através de uma caminhada, por exemplo, é a opção mais sensata. Porque muita gente fala assim, olha, eu preciso perder uns quilinhos, quero perder um peso, vou fazer um exercício aeróbio. Né? Todo mundo já ouviu esse termo. Exercício aeróbio, esteira, uma bicicleta, uma natação. Na verdade, é a melhor opção. Porque o exercício aeróbio, ele tem a capacidade de utilizar a gordura corporal como fonte de energia metabólica, ou seja, para produzir energia. Isso significa que se a pessoa fizer durante muito tempo, ela vai queimar gordura também para a produção de energia. E é um exercício de baixa intensidade. Sendo de baixa intensidade, qualquer pessoa é capaz de fazer um pouco mais ou um pouco menos. Mas é um exercício que a pessoa tem condição de fazer. Por isso que são os exercícios mais adequados para se começar um trabalho, por exemplo, num processo de emagrecimento. Não significa que são os mais eficientes. E isso é uma coisa que precisaria uma explicação um pouco mais detalhada. A pessoa que está sedentária não correria risco, Exatamente. Se você dizer, mas exercícios de alta intensidade, que têm componentes de anaerobiose altos, eles são muito mais eficientes para ter uma resposta muscular. Porém, não são adequados para pessoas que não estão com aptidão física muito boa. Então, uma pessoa que precisa ali começar um programa, está pensando em começar a fazer uma atividade física, começa com coisas básicas. Primeiro, ou procurar algo que gosta, que já tem uma certa experiência e gosta, e começa numa intensidade baixa, ou vai fazer uma caminhada, vai fazer uma natação, e aí tem várias opções. E começa aos poucos, e depois essa intensidade vai aumentando conforme ela vai se adaptando melhor ao esforço. Perfeitamente. Professor Ricardo aqui, especialista na área. Saúde sempre é prioridade, desvendando vários mitos para você que nos assiste. Professor, para a gente poder quase já estar encerrando o nosso programa, questão da atividade física destinada para os idosos. É algo hoje que está muito também na mídia, que já é assunto corriqueiro da qualidade de vida dos idosos, a expectativa de vida mundial aumentou, tem essa questão de que poderia estar diminuindo com o estresse, com a loucura do mundo, mas o esporte é algo que está presente hoje na terceira idade. Sim, está presente o esporte, a atividade física de uma forma geral. Ainda bem que isso é uma coisa, é uma realidade, está cada vez melhorando mais essas atividades, né, a especialização das pessoas em relação a isso, as pessoas que trabalham com isso. Para o idoso, o importante é que ele se mantenha sempre ativo. Tem uma frasezinha também de senso comum que é, se você parar, você para, quer dizer, para tudo. A gente não pode parar. E o idoso também tem que se manter ativo sempre. A atividade física para o idoso, ela tem como prioridade maior manter a autonomia desse idoso. Hoje em dia, antigamente, um idoso ia no médico procurar uma atividade física, mandava ele fazer ou hidroginástica ou alongamento. Era isso que era para idoso. Não que não seja bom. Tanto a hidroginástica como o alongamento são atividades boas. Mas era o que tinha para idoso, há um tempo atrás, né? Hoje não. Hoje o idoso pode fazer tudo, desde que tenha critério. E principalmente a musculação. Porque no decorrer do tempo e com o envelhecimento, o que mais a gente perde? Nós, seres humanos, perdemos? Força muscular, nós perdemos músculo. Então nós temos que tentar, de uma maneira, evitar, ou melhor não, evitar não, brecar, diminuir essa perda de massa muscular. Amenizar esse processo. Amenizar esse processo, porque se você conseguir fazer isso, você dá mais autonomia para o idoso. O idoso vai conseguir caminhar melhor, fazer as atividades do dia a dia melhor. E a autonomia, isso sim é qualidade de vida para um idoso. Então, fazer as atividades físicas sempre. E buscar sempre orientação de um profissional que tenha conhecimento na área, que é o educador físico, outros profissionais também que trabalham com essa área. Ver sempre com o médico até onde ele pode ir,
se ele tem limitações, se ele tem alguma coisa que não pode fazer. Então tem que se cercar desses cuidados. Mas é muito importante que o idoso se mantenha ativo. Participe de grupos. Hoje em dia as prefeituras oferecem atividades físicas de grupos de idosos. Tem pessoas lá qualificadas para fazer. Tem outras instituições também que fazem esse tipo de trabalho. Mas aquele idoso que está em casa, pensando assim, nossa, será que eu vou numa academia? Ou será que eu procuro um grupo? Eu já estou de idade, eu tenho vergonha, não quero fazer isso. Não fiquem pensando assim. Vão fazer. É importante que faça. Isso é saúde para ele no sentido de autonomia física. Perfeitamente. Professor Ricardo Avelino apresentando vários dados importantes da questão do esporte, da atividade física, na qualidade de vida. Já falou dos jovens, dos adultos e agora dos idosos. Professor, você que é doutorando na área e que é um estudioso do assunto, como é que você percebe as grandes nações do mundo trabalhando aí na preocupação de trabalhar em consonância a questão da qualidade de vida, a questão do esporte? Isso está avançando? É uma pergunta difícil, né? Porque a gente tem que se munir de dados para tentar responder de alguma forma. A gente vê, por exemplo, a realidade brasileira. Nós vamos sediar uma Olimpíada. Sim. Daqui 2 anos. Nós sediamos esse ano uma Copa do Mundo. Tivemos já o Pan-Americano. A gente percebe a política pública esportiva querendo criar uma realidade no país. Olha só, isso que você está dizendo é uma questão importante. Sim. Na verdade, existe, por conta de todo esse contexto, a mídia tem uma força muito grande nesse processo também, uma valorização dessa cultura da atividade física e do esporte. Porém, nós vemos, sim, algumas ações políticas tentando melhorar essa questão. Só que ainda é muito pouco, é insuficiente. Eu vejo muito ações de ordem política, ou seja, uma política pública sendo feita muito mais de forma pontual por conta de um evento que nós vamos ter. Então, vamos ter a Copa do Mundo, então vamos acertar o que dá para acertar para se fazer o melhor evento possível. Mas isso, eu não vejo ainda um reflexo muito grande na sociedade, na formação da pessoa, do cidadão. Então, o que eu gostaria de ver? O que a gente entende que tem que ter nas nossas discussões acadêmicas, que tem que ter uma política de formação. Ou seja, a política da atividade física e do esporte, ela tem que estar inserida nas escolas. Lá é que nós vamos mudar realmente a cultura. Desde pequenininha, a criança crescer com essa coisa presente na vida dela com qualidade. Isso falta, isso eu não estou vendo investimento para isso. As nossas escolas estão carentes, por exemplo, das aulas de educação física. E vamos pensar em educação física no contexto educacional mesmo. Igual a educação alimentar, educação a questão da formação exatamente. Mesmo. Não é só ir jogar a bola. Jogar a bola é importante, mas tem todo um processo envolvido nisso. Cadê lá os professores bem formados, bem pagos, bem das artes, dos esportes, para formar essa criança, para dar opções para essa criança? Cadê as estruturas, de um modo geral, nas escolas? Muitas têm, mas a gente sabe que a realidade brasileira é muito pobre nisso. Em algumas regiões do país a situação é precária mesmo. É precária demais. Cadê a estrutura para a criança ter uma piscina, ter quadras, ter tatames, ter salas de ginástica, salas de música, ter tudo isso aí para a opção e para o crescimento dela? E isso faz diferença. É esse tipo de política que especificamente no Brasil falta e que em outros países desenvolvidos a gente vê funcionando muito bem. A gente sabe que funciona. Para que você tenha uma ideia, nos Estados Unidos, a nível médio, por exemplo, o garoto já passou por todo um processo de formação esportiva, onde ele experimentou, isso acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, ele experimenta vários tipos de esportes e atividades esportivas durante a vida escolar dele toda. Quando ele chega no ensino médio, ele tem opções, ele já sabe que ele já experimentou tudo, então ele vai ou para aula de luta, ou para aula de natação, ou para jogar basquete, e a escola, as universidades, têm vários professores de cada área, esperando aquele aluno para dar à disposição dele. Uma ênfase maior nessa prática. Enquanto que a criança também tem uma diversidade muito grande de atividade física. E nós aqui no Brasil precisamos crescer nesse sentido, porque ações para
estimular o esporte a nível pontual, isso existe, eu não discordo, realmente existe, está tendo muito mais investimento, mas ainda precisa é muito ampliar pouco. isso. Precisa ampliar isso. Caminhar em relação a isso. Professor Ricardo Avelino, professor do Instituto Federal do Ensino Tecnológico, Campus Pouso Alegre, sul de Minas, esteve conosco aqui no programa de hoje. Professor Ricardo, agradecer muito a sua presença, convidá-lo para que volte em outra oportunidade. A população de Pouso Alegre tem assistido o programa Educação em Foco, percebe o grande trabalho que vocês, o quadro de professores do Instituto Federal, faz para colaborar com a sociedade. Eu comentei isso com o professor Marcelo Bregagnoli, com o professor Sérgio Pedini, o quanto vocês se preocupam em extrapolar os muros da entidade, de colaborar mesmo com a sociedade, não ficar restrito somente lá aos bancos acadêmicos. Eu agradeço muito a sua presença, queria que você deixasse um recado para o amigo que nos assiste. Eu também agradeço novamente, né? Torno a dizer que é um prazer estar aqui, e essa é uma das nossas missões, né? Uma das missões do Instituto e de qualquer instituição de ensino é fazer a extensão, é levar isso para a sociedade, para a comunidade, tentar interagir com informações, com ações, né? E é nesse sentido que a gente tem muito prazer em vir aqui. E a minha mensagem é que as pessoas busquem sempre uma maneira melhor de viver, buscando agregar saúde física, saúde intelectual, moral, todas elas, para se ter uma melhor qualidade de vida. E aí eu fecho fazendo uma citação, que é uma citação de Max Born. Pense globalmente, haja localmente. Perfeitamente. Muito obrigado, professor. Obrigado. Agradecendo o seu carinho, a sua audiência, agradeço mais uma vez e até o próximo Educação em Foco.